Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 28 de dezembro, a gente está aí chegando já na virada do ano. 2022 foi um ano bem pesado para quem investe em qualquer mercado, seja em cripto, seja em ações nos Estados Unidos, seja no Brasil. Cara, 2022 foi um ano bem pesado, um ano de porrada, né? Se você tá aqui até esse momento, se considere uma pessoa forte, uma pessoa que sobreviveu durante um dos piores anos que a gente já teve. Foi um ano onde a gente teve conflito entre países, elevação da taxa de juros, bloqueio da China. Cara, várias coisas aconteceram em 2022 e isso fez com que a gente tirasse liquidez dos mercados mais arriscados. E simplesmente essa liquidez foi para outros locais, como rendas mais seguras ou até mesmo as pessoas perderam essa liquidez, beleza? A gente vai analisar o mercado cripto hoje, a gente vai ver o que a gente consegue tirar de conclusão aí de como que foi 2022 e talvez o que a gente pode ter aí em 2023, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando a gente fala sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para me dar aquela força. Acabei de bater os 1000 inscritos aqui no YouTube, estou mega feliz com tudo isso, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que importa para nós. Hoje a gente vai falar do curto prazo, eu vou dar umas dicas para vocês, uma das dicas eu soltei ela no vídeo de ontem, mas eu vou reforçar ela novamente aqui, talvez não tenha ficado tão claro para todo mundo, que é exatamente como lucrar nesse período também de bear market, mas para a gente começar, vamos dar uma olhadinha no longo prazo, beleza? Quando eu olho para o longo prazo, cara, eu não consigo ficar mais bullish do que eu sou hoje, tá? As pessoas que me acompanham aí há um certo tempo, sabe que eu falo bastante sobre a formação do fundo, a região de capitulação, a região do panic sell, que tudo abaixo dos 22 mil dólares, para mim, é a constituição do fundo. Então, eu estou aportando, já aportei bem pesado, já montei minha carteira bem pesada, a galera da comunidade on-chain sabe exatamente a minha carteira, sabe exatamente quando eu compro, como que eu me comporto nessa região, beleza? Então, eu estou extremamente bullish, não só por falar para você. Às vezes é fácil a gente vir aqui e falar, só que eu faço exatamente isso que eu tô falando para vocês. É só perguntar para a galera da comunidade on-chain, você vai ver que eles têm acesso exatamente à minha carteira. Eu não consigo ficar mais bullish do que eu estou nesse momento, porque todas as métricas na análise on-chain estão indicando que estamos em uma puta oportunidade, uma oportunidade que ela aconteceu em 2012, em 2015 e em 2018 também, foi a formação do fundo do mercado. Quando a gente olha para 2018, por exemplo, olha só, a gente consegue ter dois gráficos simples aqui, dois indicadores simples, que é o MVRV e o NUPL. O NUPL ele fala a fase do ciclo que você está e o MVRV ele fala se o preço do ativo está caro ou está barato. Como que a gente consegue saber se o preço do ativo está caro ou está barato? Simplesmente comparando com o Realized Price. O Realized Price é o preço justo do ativo, o preço médio daquilo que as pessoas pagaram nos últimos tempos, beleza? Então, quando a gente olha para esses dois indicadores, olha só, a gente tem o estresse desses indicadores aqui, ó, essas regiões vermelhas, que é mostrando que estamos nas regiões onde o preço está super barato, onde o NUPL está falando estamos em fase de capitulação e isso daqui ele faz a formação do fundo do mercado. Eu não estou falando com vocês de preço mais barato, eu estou falando de fundo. Até então, se você começar a olhar aqui, ó, esses indicadores, eles vão começar a entrar nessa região lá nos 4.600 mais ou menos. A gente teve o preço caindo mais, olha só, dos 4.600 aqui, ó. Deixa eu ver, 4.600 até o fundo ali, a gente teve mais uma queda de 30% depois que esse indicador mostrou que esses indicadores chegaram na região de fundo. Ou seja, a gente não tem indicador bala de prata que fale para você compra agora porque o mercado não vai cair mais, esse é o preço mais barato e daqui para frente vai subir, fera. E quando chegar no preço mais caro eu vou te indicar.
Não existe esse indicador. Você depende de uma análise. Jogar o jogo do longo prazo é um pouco diferente, cara. Você tem que ter estratégia. Eu gosto bastante de uma das estratégias que é o DCA, o Dollar Cost Average, um custo médio que você faz dentro dessa fase vermelha aqui. Eu não concordo em fazer Dollar Cost Average durante todo o bear market. Eu acho que isso é um vacilo e isso é um mega erro que muitas pessoas fazem. As pessoas confundem a estratégia Dollar Cost Average. Então, para mim, fazer um Dollar Cost Average nessa região vermelha aqui embaixo, ótimo, excelente, mega oportunidade. Lá em 2020 a gente teve uma agulhada, mas olha só, não só em 2018, se a gente voltar para o ciclo aqui, ó, a gente vai ver que, cara, em 2015 foi a mesma movimentação, a mesma formação de fundo, os mesmos sinais aparecendo nesses dois gráficos, NUPL e MVRV. Veja que a gente começa a entrar nessa região aqui, ó, exatamente a partir dos $350 ali. Depois dos $350, o preço caiu mais um pouco? Sim, caiu mais um pouco. Por quê? A gente ainda teve uma queda de 50% em 2015. Por que caiu mais ainda? Esses indicadores, eles não mostram o preço mais barato, eles mostram a região. Então, se você sabe que abaixo dos 350 aqui seria região de fundo, formação de fundo do mercado, onde a gente iria encontrar um preço mínimo dentro dessa região e depois a gente iria reverter o ciclo, cara, excelente momento para aporte. Isso para todos os momentos do ciclo. Por isso que eu gosto muito da análise on-chain. A análise on-chain, ela me guia, é como se ela fosse uma bússola durante todo o ciclo. Por que ela é uma bússola? Porque eu consigo entender em que fase do ciclo eu estou quando eu olho para a análise on-chain. Consigo saber se é capitulação, se é euforia, se a gente está passando por otimismo. O que a gente está passando? É uma bull run? Cara, um bear market? A gente consegue entender isso vendo dados. Você não precisa ser subjetivo e se perguntar, nossa, em que fase será que eu estou? Putz, eu acho que eu estou na euforia porque a gente tem metaverso, porque ETF dos Estados... Cara, você não precisa ser tão subjetivo assim. No passado, era muito subjetivo. Quando a gente não tinha análise on-chain, não existe nenhum outro indicador, não existe nenhum outro mercado a não ser a análise on-chain das criptos, a análise on-chain específica do BTC, que te mostra exatamente em que fase do ciclo você está. Por isso que eu consigo ficar um pouco mais confortável, porque eu uso muito a análise on-chain. Olha só, lá em 2018, cara, simplesmente formação de fundo abaixo dos 4.600, ainda caiu mais, galera, ainda caiu 30% em 2018, como em 2015 caiu 50%. E quando a gente olha para o momento que nós estamos, olha só, quem novamente está nesses patamares, esses dois indicadores. Óbvio, eu não uso só esses dois indicadores, não são só esses dois indicadores que vão falar para mim, cara, você está na fase de capitulação, começa a aportar, começa a fazer o DCA. Não, eu trago aqui para vocês, cara, dezenas de gráficos. Cada hora eu trago um gráfico novo aqui para você constituir uma tese. Você vai avaliar muitas coisas. Obviamente, eu tô resumindo aqui falando para você, cara, a gente tá na fase de capitulação, a gente tá na fase de formação de fundo, porque eu já tenho a tese consolidada na minha cabeça. Mas eu não vou usar só esses dois gráficos. Esses dois gráficos são dois gráficos que eu uso, dois indicadores que eu uso para mostrar a fase. Mas veja só como que nesse ciclo, a gente abaixo ali ó, dos $22 mil, a gente entra nessa mesma fase que a gente entrou nos bear markets passados. Óbvio que se você der um zoom in aqui, ó, se você entrar e falar, pô, quanto que já teve de queda? Olha só, a gente já teve 20% de queda, desde 20% não, foi um pouco mais de queda, porque é a partir dos $22 mil aqui, ó. A gente já teve 28% de queda. Se a gente repetir 2015, a gente pode ter 50% de queda. A gente pode parar ainda em $10 mil e tá tudo bem, cara, se a gente parar em $10 mil. Porque olha só, quando a gente, olhando aqui, ó, se você dá um zoom no gráfico e você fica olhando pro gráfico o tempo inteiro dessa maneira, você pensar, pô,
cair até 10 mil dólares, nossa, é uma queda muito forte, a gente vai ter mais uma queda de 35%, obviamente eu vou querer comprar lá embaixo, mas é porque você está dando um zoom no gráfico. Se você for um investidor, você quiser jogar um jogo de ciclo, o que é um jogo de ciclo? É simplesmente pegar e surfar toda a bull run, comprar na fase de capitulação e simplesmente vender em uma ponta de euforia. Isso daqui te dá uma multiplicação média, se você olhar, de 1000%, 10 vezes de multiplicação de capital, beleza? Isso daqui é o jogo do investidor. O investidor, ele vai pensar em multiplicar o capital dele em vezes, não é 10%, não estou falando em 50%, não estou falando de 100%. Isso daí eu falo sobre operações do curto prazo. Mais para frente, no curto prazo, você vai ver que a gente consegue ter essas operações mesmo durante o bear market. Mas o investidor de longo prazo, ele dá um zoom out, ele olha para big picture, ele olha para fora do ciclo do mercado. Cara, olha só como que é claro o que aconteceu em 2022. É muito claro que a gente teve um ano de bear market, foi igual 2018, como em 2018 a gente teve um ano de bear market, foi igual também lá em 2014, quando a gente teve um ano de bear market também. Olha só, 2014, um ano de bear market. E tudo isso nos gera oportunidades. 2022 foi um ano que destruiu muito capital de quem não sabe o que estava fazendo no mercado. Por exemplo, eu saí nos 52 mil dólares, fiquei boa parte do ano fora do mercado. Se eu não me engano, eu saí em 2021, no final de 2021, se eu não me engano, 52 mil dólares foi ali para novembro de 2021. Eu saí do mercado em novembro de 2021, fiquei fora do mercado até mais ou menos julho ou agosto de 2022, e mais ou menos em julho e agosto de 2022 a gente entra abaixo dos 22 mil dólares, a gente entra na fase de capitulação. Aí eu volto para o mercado nessa região, porque eu saí nos 52 mil quando a gente fechou a complacência, quando a gente fechou a euforia, fico fora do mercado, entro na fase de capitulação. Na fase de capitulação eu vou aportando aos poucos e eu vou esperar sair na fase de euforia novamente. Esse é um ciclo do investidor. E eu sei que 2022 destruiu o capital de muitas pessoas. Quem entrou errado, por exemplo, quem ficou segurando o ativo durante todo o bear market, cara, desculpa, mas perdeu uma grande oportunidade. Tem muita gente que comprou em 2020, no crash de 2020, e não vendeu em 2021 e nem em 2022 e está segurando esse ativo até hoje. Isso é um erro, porque você perdeu o time do ciclo. É interessante você surfar um ciclo. Cara, compra na baixa, vende na alta, fica fora da queda, compra na baixa, vende na alta. Essa é a melhor estratégia que um investidor pode ter. Obviamente, você pode ser um investidor que vai esperar 10 anos pelo ativo, você tem paciência, você tem capital para comprar e esperar 10 anos. Se você tem, beleza, você nem precisa ficar analisando o mercado, porque você não está preocupado com nada disso. Mas a melhor estratégia é você comprar na capitulação, vender na euforia, ficar fora do bear market. Então eu sei que 2022 destruiu o capital de muita gente, só que 2022 trouxe uma nova oportunidade. Todos os ciclos a gente precisa desalavancar, a gente precisa quebrar empresas, a gente precisa passar por coisas muito ruins para poder testar aquela tecnologia. A gente só testa uma empresa, a gente só valida uma empresa no meio do caos. A gente só vai conseguir validar o BTC, o Ethereum, a cripto que seja, durante o caos. Até então a gente vê que durante o bear market muitos protocolos não são validados. Quais são esses protocolos? Cara, a gente viu Terra Luna sofrendo com o primeiro baque que a gente teve no início do bear market. Então foi um protocolo que morreu. A gente tem Solana agora sofrendo um puta baque. Por quê? Por conta da quebra da FTX. A FTX, a Alameda Research, era um grande investidor da Solana também. A gente tem a Helio, que era um grande protocolo, uma grande tecnologia, uma grande inovação que migrou para a Solana. A Solana quebrou não, né? A Solana tá mal das pernas porque não tem a FTX, então a Helio agora tá passando por dificuldade. O bear market ele serve para isso,
para simplesmente limpar o mercado, para quem estava alavancado sair, desalavancar, limpar, deixar o mercado leve para tudo começar novamente. Isso foi o que aconteceu em 2022. 2023, para mim, ainda não é o ano que a gente vai voltar fazendo bull run, a gente vai voltar um novo ciclo de alta e o BTC vai estar em 68 mil dólares. Não, cara, eu não acredito que isso vai acontecer ainda em 2023. A gente sabe que o evento do halving, ele é primordial no ciclo do BTC. O halving acontece de 4 em 4 anos, o próximo vai ser para meados de 2024. Em 2024, diante 24 e 25, a gente tem a nossa bull run, a gente tem a nossa nova alta, a gente tem a formação de novos topos. A gente está falando que 2024, 2025, o preço pode estar nesses patamares aqui em cima. Não dá para saber exatamente ainda onde vai estar, mas eu sei que lá para 2024, pelo menos no all-time high, nós vamos estar. Só que até lá, 2023, o que eu vejo, o que eu tenho de perspectiva? Eu espero que 2023 seja um ano mais lateral, mais de consolidação. Eu vejo que os primeiros 6 meses do ano, principalmente, a gente vai fazer uma lateralização, pode perder o fundo, pode ir para regiões mais baratas. Eu não estou falando que a gente não vai cair mais, só que para mim 2023 vai ser um ano de consolidação dessa região de capitulação, dessa região de formação de fundo. A gente vai ficar um tempo aqui dentro ainda. Por que eu falo isso? Exatamente porque se a gente olhar sentimentos do mercado, olha só, esse gráfico aqui, inclusive depois que eu postar esse vídeo aqui, eu vou disponibilizar essa imagem para vocês lá no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, primeiro link na descrição. É um grupo aberto para a gente trocar ideia, você consegue falar, eu também consigo te escutar. Não é simplesmente um canal onde só eu falo, beleza? Eu vou colocar esse gráfico lá, porque esse gráfico é super interessante para você que está disposto a aprender, para você que está disposto a entender o que é o ciclo do mercado. Entendendo o que é o ciclo do mercado do BTC, você consegue sentar na cadeira como investidor. Você pode ser trader, você pode ser day trader, swing trader, position trader e investidor também. Investidor é o que mais te recompensa, mas é o que você mais tem que ter paciência e o que você mais tem que ter de experiência, beleza? E para você ser um investidor, você saber os seus sentimentos do mercado é muito bom, cara. Isso daqui é muito importante porque você consegue lutar contra eles. Olha só, fase de euforia, cara, overconfiança, confiança até demais. Quem não lembra disso daqui ser aprovação de ETF nos Estados Unidos, ser simplesmente o novo metaverso, a nova tecnologia que vai disruptar o mundo. Todo mundo conhece isso daqui, o entusiasmo. Quem que não lembra disso daqui? Tesla comprando BTC, cara, quem que não lembra do otimismo? O Bitcoin vai ser uma moeda de um hedge contra a inflação. Isso daqui foi o pé da nossa bull run. Todos os sentimentos você vai tendo ao longo do ciclo e é muito claro de você identificar os sentimentos. Identificou os sentimentos? Fica fácil você saber como se comportar. Olha só, a gente tem o nosso bear market nesse momento aqui, ó. Olha só, o pânico. O pânico foi quando? Quando a 3AC quebrou. Quando a 3AC quebrou, a gente teve um risco de contágio ali, ó, muito forte, porque a Luna quebrou, a gente teve a 3AC quebrando, logo em seguida a gente teve problema na BlockFi, a gente teve problema na Celsius também, veio a FTX, resgatou, e depois da FTX deu merda, porque a FTX quebrou, a gente teve a fase de capitulação ali na FTX. A FTX criou uma capitulação no mercado, aonde forçou novas vendas, novas desistências. Isso eu falo por conta de métricas. Se a gente buscar métricas na análise on-chain, a gente vai ver que quando a FTX quebrou, a gente teve capitulação de players mais antigos, capitulação de moedas mais antigos, aumentou o número dessas vendas, então a gente teve a capitulação. E sabendo disso, sabendo em que fase do ciclo você está, você sabe o que esperar aí para frente. Então olha só, se estamos na fase de capitulação, o que tem pela frente? Ainda tem a agonia e ainda tem a depressão, fera. Ainda tem muita água para rolar antes
da gente fazer uma nova bull run, antes da gente começar a surfar um novo ciclo de alta. Então, por isso, eu vejo que 2023 ainda vai ser um ano de lateralização. Exatamente pelo fato da gente ter a depressão ainda, a gente ter a descrença ainda do mercado. O mercado ele simplesmente para de cair forte. Se você olhar para a queda da FTX, por exemplo, foi um fato extremamente pesado que a gente teve no mercado. Pô, uma das maiores exchanges quebrou. E simplesmente a gente teve uma queda de 16% do fundo anterior que tinha sido marcado. A gente não foi muito longe do que os 16% de queda. Então, a pressão vendedora, ela tá começando a entrar em exaustão. E a gente vê isso. Por isso que as quedas, elas vão acabando, elas vão cessando. Porque muita gente comprou nessas regiões. Eu venho mostrando isso para vocês, cara, há meses aqui no canal. Então, por isso as quedas elas param e eu espero que em 2023 a minha perspectiva não é ser bola de cristal, não é querer prever o futuro, até então porque prever o que vai acontecer, eu estaria falando para vocês, cara, em julho de 2023 o preço do BTC vai ser X, em janeiro vai ser Y. Isso é prever o futuro. Eu não faço esse tipo de análise, eu não acho esse tipo de análise válida, e porque eu não consigo fazer isso, eu consigo ver dia a dia, eu analiso aquilo que acontece dia a dia, beleza? Se algumas coisas mudarem ao longo desse caminho, por exemplo, o long term holder vender pra caramba, cara, simplesmente pode mudar sim a minha visão do mercado, beleza? Então, olhando para tudo isso daqui, vendo que a gente ainda tem essas fases a serem enfrentadas aí, essas fases de agonia, essas fases de depressão, olha só, isso daqui é uma ilustração do que acontece no preço do ativo. O pânico, ele te dá um fundo, depois a capitulação ela te dá um fundo mais baixo ainda do que o fundo anterior, e a agonia ela pode te entregar ainda um novo fundo, ela pode te dar uma região mais barata do que foi a capitulação. Só que aqui, veja que durante todo esse período, a queda, ela já não é mais vertical, igual ela é durante todo o bear market. Isso daqui, essa fase aqui se chama estabilização do preço, constituição do fundo, beleza? Então, saber esses sentimentos aqui é importante para você saber se comportar no mercado, beleza? Novamente, eu vou mandar isso daqui para vocês lá no grupo do Telegram. Eu adoro, cara, essa imagem aqui. Essa imagem não é minha, tá? É do Market in 1 Minute. Cara, tenho, sei lá, quanto tempo que eu tenho essa imagem aqui. Eu gosto muito dessa imagem porque ela é bem clara os sentimentos que a gente tem, beleza? Salva essa imagem aí e sempre vai estudando ela porque essa imagem ajuda bastante. Bom, então olhando para o longo prazo, o que eu posso tirar de conclusão nesse vídeo com vocês? Cara, é uma oportunidade de aportar, de investir, de pensar no longo prazo. Isso daqui não é recomendação de investimento, óbvio que não é, mas se você tem uma cabeça de longo prazo, de 2, 3 anos, se você consegue visualizar 2025, se você tem paciência, se você tem capital para isso também, que não é o leite das crianças, tá? Colocar o leite das crianças nesse momento, você vai se dar mal. Simplesmente você colocar aquele capital que ele é para investir, aquele capital que tá para o jogo do longo prazo, beleza? A gente está nessa mega região, nessa mega oportunidade, que foi a mesma região de 2015, de 2018 também. Cara, não espere o preço mais barato para você poder entrar, porque você pode ficar esperando esse preço pro resto da vida. Opa! Deu uma travada aqui. Em 2018, teve muita gente que esperava o preço mais barato, que seria os $1.000 ali, a faixa mais ou menos dos $1.000 no BTC. E esses $1.000 não chegou nem tão cedo, né? Os $1.000 era exatamente aqui, ó, tava entre esse fundo e o topo do ciclo anterior. Muita gente ficou esperando entrar dentro dessa região aqui, entre os 1.800 e os $1.100. E o mercado não chegou nessa região, beleza? Por isso que você vai aportando aos poucos. Bom, falando do curto prazo aí, longo prazo a gente tem claro como que é. Falando do curto prazo aí, a gente tem o BTC dentro da sua
consolidação, mercado não direcional, mercado lateral e simplesmente a gente tem pontos claros aqui, ó, pontos de suporte nessa linha de baixo e pontos de resistência nessa linha de cima. Aqui eu tô olhando para o gráfico de 4 horas. Quando a gente tem um mercado lateral assim, em gráficos mais longos, diário, 4 horas, cara, se analisa, olha só, o diário. Nem vale a pena se analisar o diário, porque um dia vai para cima, outro dia vai para baixo, um dia vai para cima, outro dia vai para baixo e fica nesse lenga-lenga aí. O que você pode fazer é descer o time frame e analisar movimentos mais curtos, né, para ver se você consegue fazer operações em movimentos mais curtos. Olha só, gráfico de 15 minutos, o que a gente tem claramente? A gente tem o ativo entrando em região de sobrecompra, olha só, região de sobrecompra, formação de topo, o ativo retrai, entrando em região de sobrevenda, o ativo volta também a fazer alta e volta a se movimentar. Olha só, ele está entrando em sobrecompra aqui novamente nos 15 minutos, com um volume alto na compra. Isso daqui, ó, é um péssimo sinal, é muito esforço para fazer o rompimento desse topo que foi deixado aqui, ó, anteriormente. Isso daqui é uma posição pensando em uma posição shortada, uma posição achando que o ativo vai voltar para essa região aqui. Por que achando? Porque você não tem certeza nenhuma. E como você não tem certeza, espera o preço constituir o topo. Olha só, obviamente que na hora que eu soltar esse vídeo aqui para vocês, essa movimentação ela já vai ter encerrada. Espera o ativo formar um topo, ter 3 candles fechando, formando topo, 3 candles fechou, formando topo. Você tem uma entrada ou com stop nesse topo ou com stop mais seguro, que seria num topo anterior deixado para trás. Mas o topo anterior vai te deixar com um stop muito longo. A gente está falando de 0,5 ali, enquanto você tem um gain aí de 0,9. Lembrando, isso daqui, cara, 0,5, 0,9 pode parecer nada, mas se você usa 5 vezes de alavancagem, isso daqui já vai, cara, para 2% de perda, 5% de ganho, simplesmente por uma operação curta, no curtíssimo prazo, é válido, beleza? Então, a gente olha essas movimentações e essas movimentações dentro da lateralização, ela nos dá novas oportunidades, ela nos dá oportunidades da gente operar o mercado no curtíssimo prazo. Você tem que saber navegar nos time frames do ativo. Cara, você está olhando o gráfico diário você está pensando no quê? Você está pensando em position trading ou investimento. Você não vai estar pensando em day trading olhando o gráfico diário. Você não vai estar pensando em swing trade olhando em gráfico diário. Olhando em swing trade, você vai olhar para gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora. Se você for olhar para day trade, cara, você vai olhar para gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 minuto para scalp também. Então, cada time frame você vai olhar para um gráfico diferente. Cada time frame é um bicho diferente, beleza? Então a gente vê o BTC dentro daquela lateralização, o Ether está dentro de uma lateralização também aqui, só que o Ether não está com um suporte tão claro quanto o BTC. Olha só como que o BTC ele tem... Deixa eu voltar aqui para os 15 minutos. Olha só como que o BTC aqui, ó, a gente está com essa lateralização, não, no gráfico de 1 hora. A gente está dentro dessa lateralização aqui, ó, e está sendo bem claro as regiões de fundo que a gente tem. Olha só, 1, 2, 3 vezes tocando mesmo na região, uma vez varando aqui, né? Se a gente olha o Ether, olha só, a gente tem 1, 2 vezes aqui embaixo e a gente não tem reteste dessa região aqui, ó, essa outra região que foi o fundo aqui. A gente quase chegou nessa região aqui, só que o Ether não está com fundo tão claro, então tá mais fácil de operar o BTC dentro dessa lateralização do que o Ether, porque aqui a gente tem o suporte e a resistência bem claro, no Ether não tá tão claro assim, beleza? A gente vê que a dominância do BTC, ela está subindo e ela está se segurando nessa região aqui. Isso daqui pode ser uma bandeira de alta. A gente já está há alguns dias aqui, ó, desde o dia 16 de setembro, a gente já está consolidando o preço, a dominância do BTC já está sendo consolidada nessa região aqui. Então, eu espero que a gente venha ter um rompimento para cima dessa região. Espero que isso daqui seja uma bandeira de alta para a gente ter esse rompimento para cima.
tendo esse rompimento para cima, fica mais difícil para as altcoins performarem, porque o BTC está performando melhor do que as altcoins. E aí tem muitas altcoins que a gente olha, por exemplo, Solana, que eu falei com vocês ontem, que está dando várias oportunidades de shortar o ativo. Por que está dando oportunidade de shortar o ativo? Ela está em uma mega tendência de baixa, e essa tendência de baixa ela está sendo bem clara. Quando a gente tem o RSI dos 15 minutos ou dos 5 minutos também, nos 5 minutos às vezes está dando divergência antes de ter a queda. Mas olha só, quando a gente tem o RSI entrando nos 15 minutos em sobrecompra, olha só, aqui ó, nessa região. Deixa eu travar aqui. Olha só, aqui ó, exatamente nessa região aqui ó, a gente entra em sobrecompra, olha só, RSI em sobrecompra, e aí a gente tem uma nova pernada de baixa depois dessa pernada aqui que a gente teve, beleza? E ele vai buscar um patamar mais baixo novamente, quiçá seja aqui, ó, uma operação até aqui, onde a gente entra em sobrecompra, em sobrevenda, depois o mercado vem, pumba, bate aqui, ó, topo novamente, topo aqui no RSI, sobrecompra, ele vem e te dá uma nova pernada de baixa, sobrevenda, entrou aqui ó, em sobrevenda, e aí o mercado vai lá e faz o seu repique. Esse repique aqui não chegou em sobrecompra no 15 minutos, mas se a gente olhar nos 5 minutos, provavelmente os 5 minutos entrou em sobrecompra. Olha só, os 5 minutos aqui ó, entrou em sobrecompra, exatamente com divergência. Ó, falei com vocês que o sobrecompra do 15 minutos na Solana está dando divergência. Qual que é a divergência? O preço está subindo. O preço está subindo e o RSI está caindo. Nos 5 minutos, Solana está tendo esse padrão de divergência no RSI antes dela iniciar a queda. Nos 5 minutos, ela bate em sobrecompra e aí ela entrega mais queda. Então, Solana é um ativo que eu estou de olho em todas essas movimentações para estar shortando, porque está super fraca. A gente sabe que é um ativo que teve muito problema nos últimos dias, né? A gente pode falar até nos últimos meses. Nem sei quando que foi a quebra da FTX, mas ó, a data da quebra da FTX foi exatamente aqui, ó, desde do dia 8 de novembro, né? A gente já tem mais de um mês aí já. Solana tá tendo bastante dificuldade, o ativo perdeu muita credibilidade e quando a gente tem esses repiques, ele tá entrando em tendência de baixa, beleza? Obviamente não vai acontecer isso daqui para sempre, porque quando a gente olha para o RSI no diário, já está sobrevendido. Então a gente pode ter um repique ali novamente. Mas você ser um trader é exatamente você trabalhar com gerenciamento de risco, que vai ter momentos que a estratégia ela não vai durar para sempre. Por isso que a gente tem que ficar analisando, quando você é trader, você tem que ficar caçando oportunidades. Puta, teve oportunidade no BTC aqui, tá mais fácil de operar o BTC? Beleza, vou entrar no BTC. Puta, o Ether não tá tão claro, não entro no Ether. Puta, Solana tá tão claro, então vou entrar em Solana. Então, quando você é um trader, você tem que ficar caçando oportunidades, analisando os ativos, caçando o padrão, porque o padrão ele não vai se estender. Não acha que Solana vai ficar 15 minutos em sobrevenda, pumba, cai. 15 minutos em sobrevenda, cai. 15 minutos em sobrevenda. Não acha que isso vai ficar pro resto da vida, porque se ficasse seria fácil para todo mundo, né? Mas enquanto não reverte esse padrão, você consegue usar essa movimentação para lucrar mesmo durante esses períodos. E a dica que eu ia falar é que ontem, quando eu mostrei Solana eu estava falando no gráfico de 5 minutos. E no gráfico de 5 minutos tem a divergência no RSI. A grande sacada é que quando você tem a divergência no RSI, no gráfico de 5 minutos, você tem o sobrecompra no RSI do gráfico de 15 minutos. Isso é uma confirmação dupla, porque está pegando um time frame maior para confirmar aquele time frame menor. Então, usa Solana com os dois time frames, tanto o 5 quanto o 15. Bateu divergência no RSI no 5 com sobrecompra no 15 minutos, teve candle de reversão, ótima oportunidade para fazer uma entrada. Obviamente, sempre com stop curto, você tem que gerenciar o seu risco na hora que você for fazer essa entrada, simplesmente limitar seu stop. Operar sem stop é loucura, você tem que ter stop se você for operar no curto prazo, beleza? Bom,
Eu vou encerrar por aqui, porque eu acho que eu já falei bastante no vídeo de hoje. Eu espero ver você amanhã. Amanhã eu trago mais análise pra você. Amanhã eu trago mais conteúdo, mas saiba que o ano ainda não acabou, beleza? Ainda é quarta-feira e a gente ainda tem mais 2 dias aí antes do ano acabar. Antes do ano acabar não, né? O ano só vai acabar no domingo, mas a gente tem mais 2 dias de análise aí, beleza? Espero que você tenha gostado da análise de hoje. Se você gostou, por favor, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Eu te convido a fazer parte desse canal, beleza? Forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!